Você vai assistir agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. No ano de 2012 se comemorou os 70 anos da publicação do livro Paulo e Estevão. Já existem muitos vídeos, muitas publicações em áudio também a respeito desse assunto, e o Espiritismo BH não gostaria de ficar de fora dessa colaboração. Convidamos então o Haroldo Dutra para abordar esse tema que ele já percorreu em outras oportunidades, em vários ambientes pelo Brasil afora, né, Haroldo? Mas agradecemos a sua participação. Marcelo, é um prazer estar de volta no Espiritismo BH. Gostaria de mandar um abraço para todos que acompanham esse programa maravilhoso, essa iniciativa de divulgação da doutrina espírita na web. Um abraço a todos vocês. Por que comemorar 70 anos da publicação deste livro? Marcelo, esse livro é um monumento da literatura mediúnica. O próprio Francisco Cândido Xavier chegou a se manifestar que era uma das suas obras prediletas. E considerando o Espiritismo como cristianismo retivivo, ou seja, considerando a missão do Espiritismo de resgate do cristianismo puro, do cristianismo primitivo, nós podemos afirmar com segurança que a principal ação, depois de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a principal ação de resgate do cristianismo puro foi a obra Paulo e Estevão. Porque ela retrata todo o primeiro século do cristianismo, as principais personagens do cristianismo nascente, Pedro, João, Tiago, o próprio Paulo, Estevão, Barnabé e várias figuras ilustres do Evangelho, e mostra qual a luta, a dificuldade, os desafios que esses primeiros cristãos tiveram na implantação do Evangelho no mundo. Então é como se Emmanuel fosse um repórter que presenciou o fato e trouxe para nós a notícia. notícia. A gente com uma fidelidade e com uma riqueza de detalhes que tem que ser comemorado mesmo. Tem que ser comemorado todo ano. Porque a dona Ivone Pereira do Amaral, uma grande médium, ela chegou a dizer, numa das entrevistas dela, que obras como Paulo e Estevão vêm à Terra a cada 1000 anos, dada a sua importância. Então nós temos que comemorar. É um presente da espiritualidade. Quantos romances ditou o Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier? O Emmanuel mesmo ditou 5 romances que funcionam numa lógica cronológica. A gente tem Há 2000 anos e Paulo e Estevão. Os dois tratam do início ali do primeiro século do cristianismo. Depois, na sequência cronológica, nós temos 50 anos depois, que já está no segundo século do cristianismo. Depois dessa terceira obra, nós temos o livro Ave Cristo, que trata do cristianismo já no século III. E mais adiante, o último livro da série, que é o romance Renúncia, que vai tratar do cristianismo, da sua evolução no século XVII. É um corte, uma aproximação da história do cristianismo feita de uma forma muito interessante, em que Emmanuel resgata esses momentos essenciais da história do cristianismo e traz para a gente com uma beleza, com uma riqueza literária digna de um mestre. Vamos falar agora um pouco a respeito de como as coisas aconteceram. Em que circunstâncias foi psicografado Paulo e Estevão? O livro Paulo e Estevão foi psicografado na cidade de Pedro Leopoldo, no intervalo que o Chico tinha do seu lanche, enquanto seus colegas de trabalho iam lanchar, o Chico ia para uma sala que o seu chefe, Rômulo Joviano, separou para ele na sua casa, na Fazenda Modelo, e lá ele recebia mensagem e em alguns períodos da noite, após a sua jornada de trabalho. Isso foi feito sozinho, fisicamente sozinho, mas com um amparo espiritual extraordinário. Ali ele recebeu essa obra e conta-se a tradição de Pedro Leopoldo, e eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que conviveram com Chico Xavier naquele período, algumas já até desencarnaram, que quando Chico terminou de receber o romance,
muitas personagens do romance o visitaram na sala. Paulo, Estevão, Pedro, João Evangelista. Era tanta luz, a emoção invadiu que o Chico se ajoelhou e quis beijar o pé de cada um daqueles espíritos, e ele foi abraçado por todos eles que vieram agradecer a recepção com tanta fidelidade, com tanta dignidade, tal como foi feita por Chico Xavier. É uma prática de confiança, no sentido de que o plano espiritual tinha que passar um documento importante e precisava de um intermediário que fosse digno de fazer o trabalho sem poluição, né? Exatamente, de uma filtragem mediúnica apurada, de um ajuste fino. E isso o Chico fez de uma forma inigualável, porque a obra ela vem cristalina. E como obra literária, qual que é o valor do romance? Eu tive a oportunidade de conversar, Marcelo, com vários especialistas em literatura, em linguística, em letras, e tive acesso a algumas análises literárias de outras obras. E essas pessoas me disseram que o livro Paulo Estevão não deixa nada a dever às maiores obras da literatura mundial. Se hoje não fosse o preconceito da academia, o livro Paulo Estevão fosse colocado para competir com outras grandes obras da literatura, eu não tenho a menor dúvida que ele seria Nobel de Literatura. Basta a gente analisar, nos últimos 10 anos, as obras que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Eu, particularmente, acredito que elas são inferiores ao livro Paulo Estevão. Ele é de uma beleza, a construção, a linguagem, a riqueza da caracterização das personagens, a dinâmica do livro, a maneira como o roteiro flui, é digna de um mestre da literatura. Sem querer fugir ao nosso tema da entrevista, que é o romance, o Espírito Emmanuel, ele conquistou esse valor de conhecimento literário em encarnações anteriores? Eu penso que sim. Até pela experiência do senador Públio Lentulus na magistratura e no Senado romano, onde ele tinha o hábito de analisar processos, redigir relatórios, elaborar textos. E nós não podemos esquecer também, Marcelo, as experiências do Espírito Emmanuel como educador, como padre jesuíta. Como padre jesuíta, por exemplo, Manuel da Nóbrega, ele se formou em Coimbra, na Faculdade de Direito. Então, um homem ligado às letras, ligado à literatura. Mas eu acredito também, Marcelo, que por trás de Emmanuel há uma pleiade de espíritos superiores que o assessoraram e que colaboraram com ele na redação do livro. Inclusive literatos ilustres. Basta a gente pensar no time que ele reuniu no Parnaso de Além-Túmulo. Poetas da mais alta estirpe. O primeiro livro, né, do Chico. Não só portugueses, quanto brasileiros. Então, será que essa equipe não colaborou, não o auxiliou? Com certeza, revisando os originais, cooperando na redação, na correção de algum termo. Emmanuel sempre trabalhava em equipe. Eu vejo ele como aquele maestro que tem uma orquestra e tem a sensibilidade de colocar cada instrumento no lugar certo, de aproveitar o talento de cada espírito para que a obra seja coletiva, para que a obra seja universal. E que outros valores, então, se destacam no livro? Para mim, pessoalmente, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, não bastasse essa beleza da obra, o encanto que é o romance Paulo Estevão, a quantidade de informação sobre cristianismo primitivo que há na obra. É assombroso. Qualquer pesquisador que compara as informações que estão no livro Paulo Estevão com os últimos 300 anos de pesquisa bíblica, incluindo hoje, vai se espantar. Emmanuel traz dados, traz revelações nessa obra que somente agora a pesquisa arqueológica está descobrindo. Há historiadores que estão descobrindo fatos que já estavam no livro Paulo Estevão há 60, 70 anos. É notável. Então tem revelações arqueológicas e históricas, por exemplo. Históricas, geográficas, culturais, linguísticas. É de uma sofisticação a obra,
Só que ele esconde essas informações no enredo. Ele vai contando a história e você não percebe que ele está dando Por exemplo, dados. você poderia dar um exemplo de uma descoberta arqueológica que foi comprovada através desse romance? Tem uma que é sensacional. Nós entramos em contato, Marco Paulo e eu também, com um arqueólogo que chefiava a expedição arqueológica na cidade de Corinto. No início do livro Paulo e Estevão, o Emmanuel fala que as ruas de Corinto eram suntuosas. E esse chefe da expedição arqueológica em Corinto acabara de descobrir, há alguns anos atrás, que as ruas de Corinto eram de mármore. Então é um dado que ele coloca ruas suntuosas, você não imagina, acha que ele está usando um artifício literário. E a descoberta arqueológica agora recente mostra que as ruas eram de mármore. Nós temos um dado linguístico, por exemplo, quando ele fala que Paulo, depois de ser preso, quando ele é preso em Jerusalém, é confundido lá com um anarquista egípcio, ele profere um discurso em hebraico. E todos os judeus que estavam acompanhando ficam impressionados, porque não era comum alguém se expressar em hebraico. Somente hoje, nos últimos 30 anos, as pessoas têm a ideia de que o hebraico, na região da Palestina, era uma língua de intelectuais. A maioria do povão falava o aramaico de Jerusalém e o aramaico da Galileia, dois dialetos muito parecidos, mas aramaico. O hebraico, somente aquelas pessoas que tiveram acesso a uma educação formal e que eram intelectuais. Portanto, ao falar em hebraico, ele revela que era um homem letrado, que era um intelectual. E aí todo mundo fica em silêncio, fica espantado, porque não imaginavam que um prisioneiro aparentemente vulgar pudesse dominar uma língua intelectual. É um detalhezinho que ele coloca ali que abre todo um campo para pesquisa, para indagação, para revelação mesmo de informações. Haroldo, qual o peso do personagem Estevão na história de Paulo de Tarso? Marcelo, tem dois pesos. Um espiritual. Emmanuel vai revelar no romance que durante 30 anos Estevão acompanhou diariamente Paulo, inspirando, conduzindo as suas viagens, interferindo em fatos, trazendo pessoas. Ele foi uma espécie de anjo guardião, de espírito protetor de Paulo de Tarso, colocado por Jesus para acompanhá-lo. Só isso já dá a Estevão um status que a gente não imaginava. Porque o livro Atos dos Apóstolos, a Bíblia, faz uma referência ligeira a Estevão, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Não dá nem para a gente imaginar quem é essa figura. Mas tem um outro peso ainda. O contato de Paulo com Estevão, quando ele ainda estava encarnado, foi tão impactante. Os exemplos de Estevão e as ideias de Estevão eram tão originais que aquilo marcou o pensamento de Paulo para o resto da vida. Basta a gente pegar os dois discursos de Estevão. Um que está na Casa do Caminho, quando Paulo vai visitar a Casa do Caminho pela primeira vez, e aí ele ouve Estevão, e o outro discurso, que é a defesa de Estevão no Sinédrio. Quando a gente une esses dois discursos com o discurso que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a gente tem uma ideia do pensamento de Estevão. Quando você compara o pensamento de Estevão com as cartas de Paulo, a gente percebe a magnitude da influência que ele teve no pensamento paulino. O Estevão deu o alicerce para que Paulo pudesse pensar. Tudo que Paulo construiu e pensou depois vem das ideias originais dadas por Estevão. É um tema que merece até mais um projeto aí para o Instituto C. Sem dúvida. Revelar essas conexões. Mas era assombrosa a influência. Porque talvez se Paulo não conseguiu absorver o ensino de Estevão naquele momento da vida que ele ainda era o Saulo, provavelmente depois ele voltou, ele refletiu, né, sobre aquilo, tudo que aconteceu. No primeiro momento, a exemplificação de Estevão o impressionou, aquela serenidade, aquela humildade, aquela paz que ele não tinha alcançado. Aquilo deixa ele desnorteado. E num segundo momento, depois que ele se converte, em que ele passa a analisar aquilo que Estevão falou. Lá no deserto, nas suas meditações, ele começa a refletir sobre tudo aquilo que Estevão falou.
e aí construir o seu próprio raciocínio a partir disso, né? E que outros personagens coadjuvantes merecem destaque na obra? O livro Paulo e Estevão, o próprio Emmanuel revela, é um livro que tem a finalidade de mostrar a lei de cooperação. A história de Paulo é a história de vidas que se entrecruzam como os fios de um grande tecido. É como se fosse um tapete, uma toalha de renda, em que cada vida se entrecruza, cada vida se relaciona e cada vida se toca uma a outra. Então nós temos Abigail, temos Ananias, temos Barnabé, Lucas, Silas, João, Maria de Nazaré. E em alguns momentos essas vidas se encontram, se distanciam e vão formando essa história maravilhosa, como acontece com a nossa vida também, que a gente encontra as pessoas, se despede de umas, reencontra outras, e a vida vai construindo as suas surpresas, né? Isso é importante a gente observar também, porque cada pessoa que passa na nossa vida deixa uma sementinha, como foi na vida de Paulo. Cada pessoa que passou na vida dele deixou uma contribuição, como ele também deixou na vida das pessoas, né? Sobretudo depois que ele se converteu. Aquela Prisca, nós não podemos esquecer, Gamaliel e tantos outros, né? Eu não vou falar aqui, senão vamos contar a história toda, né? Agora, fala um pouco do homem Paulo. Quem foi esse homem? Marcelo, às vezes a gente, como espírita, é tomado de um certo pieguismo quando pensa sobre Paulo de Tarso e não avalia com propriedade a grandeza desse homem. Primeiro, Paulo estudou em Tarso, numa das 3 universidades gregas que existiam no mundo antigo, com uma característica. Os professores das outras 2, de Atenas e de Alexandria, haviam se transferido para Tarso. Então ele estudou com os maiores mestres gregos da antiguidade. Depois disso, ele foi ser formado por Gamaliel. Ora, Gamaliel é neto de Hilel. Hilel é considerado um dos maiores sábios do povo hebreu. Então ele estudou com a família dos maiores sábios da nação hebraica. E depois disso, ele sai ao mundo tendo contato com diversas culturas, com diversas religiões, com diversos povos, e para completar o quadro, era um cidadão romano. Sabia tudo sobre a cultura romana, sobre o Império Romano, sobre a língua. É um homem monumental. Não é à toa que Jesus, ao se dirigir a Saulo, o chama de vaso escolhido. Porque ele detinha todas as competências, todos os talentos naquele momento para a tarefa que Jesus chamava ele, que era de universalização do cristianismo. Ele tinha uma mente universal. Era uma mente, nós diríamos hoje, numa linguagem moderna, conectada. Se fosse hoje, ele estaria no Face, no YouTube, estaria em tudo quanto é rede social, conectado com tudo, né? Era um homem universal. Haroldo, quando se lê no Novo Testamento, Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. O que nós devemos concluir? Que o que Paulo realizou foi Deus que, por seu intermédio, construiu, ou foi o esforço dele que propiciou esses prodígios? Marcelo, essa é uma pergunta interessantíssima. E nós temos que pensar o seguinte: o papel de Paulo foi um papel semelhante ao de um profeta do Antigo Testamento. Mas nós precisamos entender o seguinte: um profeta, um médium, não é um microfone. Ele é um ser humano. Não é um microfone. A espiritualidade não fala através daquela criatura como se ela fosse um objeto. Ela é um ser humano, ela tem sentimentos, tem ideias, tem passado, tem história. Então, ao lado do esforço de Paulo, ao lado das suas capacidades, há inspiração superior. O que mostra para a gente que toda vez que nós nos entregamos ao bem, toda vez que nós colocamos todas as nossas faculdades a serviço do bem, o Criador nos utiliza. O Criador se vale de nós como instrumento para operar o bem. E não é só um bem da humanidade, não. O bem no círculo em que você atua.
Você pode ser usado como instrumento no seu ambiente de trabalho. Você pode ser um instrumento do bem na sua família, no seu casamento, na educação dos seus filhos, na sociedade, no trânsito. Basta você colocar os seus potenciais a serviço do bem. Quando nós fazemos isso, a maravilha ocorre mesmo, porque é um processo de conexão. É como se nós tivéssemos o roteador e o computador, e Deus fosse o provedor. Quando você estabelece a conexão em banda larga, você recebe aí um DVD por segundo, né? Um fluxo de informação, um fluxo de energia, um fluxo de inspiração, de amor, de apoio, de amparo, se faz porque você se colocou à disposição. O Criador só está esperando que a gente se coloque à disposição. Não é nenhum privilégio de Paulo, não. Está disponível para qualquer um de nós. Agora, é um percurso longo e árduo. Não é de uma hora para outra, ou com o estalar de dedos, que nós vamos estabelecer uma conexão tão profunda e tão intensa como a que ele estabeleceu. Ele se preparou, ele se esforçou e ele se transformou. A duras penas, né, dizemos assim. O livro Paulo e Estevão pode ser considerado um medicamento espiritual? Eu acredito que sim. É engraçado isso, Marcelo, porque eu conversei com várias pessoas e todas me contaram, por exemplo, que presidentes da Federação Espírita Brasileira, Ivone Pereira, várias pessoas notáveis do movimento espírita liam o livro Paulo e Estevão uma vez por ano. E quando a coisa apertava, quando ficava difícil, vinha uma dificuldade, eles liam de novo. Por exemplo, Francisco Thyssen, que foi presidente da FEB, todo janeiro ele lia o Paulo e Estevão. E quando as coisas apertavam lá na direção da federação, em algum trabalho, ele lia de novo. Porque ali ele encontrava inspiração. Quando você lê o livro Paulo e Estevão, você muda sua vibração espiritual. Faça a experiência. Leia. E quando você lê o livro Paulo e Estevão e está passando por uma dificuldade, seja qualquer ela, você vai ver que coisa impressionante. Muitas pessoas se sentem acanhadas ou inibidas para ler o livro pelo volume, pelo número de páginas, que é muito extenso. E aí, não é um teste de paciência, de perseverança também? Eu digo o seguinte, se coloca um pudim de leite condensado ou um prato bem gostoso na sua frente, você come, nem percebe, quando se dá conta a vasilha já está vazia. Então, começa a saborear, a experimentar o romance Paulo e Estevão, você vai lendo ali uma página, você não consegue parar de ler, porque você vai sendo envolvido, você não percebe. Quando você assusta, o livro acabou. E geralmente você está em lágrimas. Haroldo, muito obrigado por mais essa participação sua aqui no Espiritismo BH. Nós que agradecemos, Marcelo, a oportunidade dessa iniciativa maravilhosa que é o Espiritismo BH e por nos trazer e dar a oportunidade de a gente trocar ideias, trocar experiências, nos confraternizarmos, que aliás é a grande proposta da doutrina espírita. Sem dúvida. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.